pessoal! Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre genética. Bom, genética é a área da biologia que estuda os genes de forma em geral, tá? Então a gente vai aprender alguns conceitos nessa aula que é introdutória e a aplicabilidade deles. A gente vai ver alguns exemplos de como esses conceitos eles podem ser entendidos e como que eles podem ser trabalhados, tá? Então eu queria começar a aula falando de um exemplo bem legal, que é o exemplo do albinismo. O albinismo ele é uma característica que é causada por um distúrbio genético, que a gente chama, tá? Então as pessoas elas têm essa aparência um pouco mais branca, pessoas e outros animais, tá? É comum em todo o reino animal possuir animais que sejam albinos. Esse distúrbio, ele é bastante raro, por exemplo, tanto em humanos quanto em outros animais, e ele é causado por um problema genético. Ocorre uma mutação em um determinado gene e que dá essa característica que a gente diz que é o fenótipo para a pessoa. Ela é bem branca, tem todas as partes, né, a pele, tudo mais claro, os pelos todos mais claros, sem pigmento. Existem dois tipos de albinismo, tá? O principal deles é causado por uma mutação, um problema num gene que produz uma proteína, uma enzima que a gente chama de tiroxidase. Essa enzima ela tem um papel fundamental lá nos melanócitos, que são as células que produzem a melanina. Os melanócitos eles vão estar em todo nosso corpo, principalmente mais próximo das superfícies, então ali na derme, na epiderme e também na produção dos pelos. Essa enzima, ela transforma um aminoácido, que é a tirosina, na proteína melanina. Então a gente precisa dessa enzima aqui para que o organismo consiga fazer essa transformação desse aminoácido para essa proteína que é a melanina. A melanina ela é essa proteína que é produzida nas células conhecidas como melanócitos e essa proteína ela tem uma função de proteção e também de dar coloração à nossa pele. Então ela é uma proteína extremamente importante. Indivíduos que são albinos, eles não vão conseguir produzir a melanina por conta da deficiência nessa enzima aqui, na tiroxidase. Então, lá no gene que produz essa enzima, enzimas são proteínas que agem como catalisadores. Catalisadores são substâncias que transformam outras substâncias. Então, essa enzima ela pega esse aminoácido e transforma numa proteína. Então, quem tem um albinismo desse tipo não vai produzir essa proteína aqui, essa enzima, e consequentemente não vai ter a produção da melanina. Então essas pessoas elas têm problemas ligados principalmente a problemas de pele e também de fotossensibilidade por conta da falta dessa melanina, dessa proteína que protege a nossa pele. Aí existe um caso bem curioso que é interessante a gente falar e que ele vai servir em próximas aulas também, tá? Vou falar dele nessa aula já e em outras aulas, porque ele é um exemplo bem clássico, uma coisa que aconteceu naturalmente aqui no Brasil e que ele serve para várias questões, tanto para a gente explicar a genética quanto para a gente explicar uma parte da evolução. Então, existe um local no Maranhão, aqui no Brasil, lá no Nordeste do Brasil, que chama Ilha dos Lençóis. Essa Ilha dos Lençóis, ela fica lá na parte do litoral do Maranhão, é uma dessas ilhas aqui, e nessa região aqui a população é bastante pequena, ela tem agora aproximadamente 500 pessoas, é uma ilha pequena. E nessa comunidade aqui existe uma alta taxa de pessoas com o albinismo, cerca de 6.000 vezes maior do que a taxa de albinismo mundial. Então, a ocorrência de pessoas com albinismo nessa comunidade é extremamente alta. E isso se explica justamente pela formação e pelo tamanho dessa comunidade. Foram feitos estudos dessa comunidade através de árvores genealógicas e se observou de 6 gerações anteriores a que estamos agora, se observou que uma das fundadoras da comunidade, uma das principais fundadoras, veio de Portugal e ela era albina. Então ela se casou
se casou, enfim, teve relação com uma pessoa dessa comunidade que já estava lá na comunidade e eles geraram aí uma descendência que poderia ou não ser albina. E aí, a partir disso, como a comunidade era muito pequena, existiam muitos casamentos que a gente chama de endogâmicos. Casamentos consanguíneos, ou seja, entre parentes. Por quê? Porque os parentes estavam lá, a ilha era pequena, eles não saíam dessa ilha e acabavam casando e tendo uma prole ali. E esse gene do albinismo, essa mutação que leva à doença, foi passando de geração em geração. Então, é a maior comunidade do mundo com albinos, tá? E essa região, por se tratar de Maranhão, a gente é muito próxima da linha do Equador, então tem uma grande incidência solar e existe o problema justamente da falta da melanina nessa população, né? Muitos albinos lá, e eles têm diversos problemas. A taxa de sobrevivência desses indivíduos não é muito alta. Faz pouco tempo, uma senhora de 40 e poucos anos que faleceu, ela era uma das moradoras mais antigas viva até hoje. Então, ela acabou falecendo, acho que foi ano passado, 2019, se eu não me engano. E, então, a taxa de sobrevivência não é muito alta justamente porque eles têm muitos problemas de câncer de pele. As pessoas que moram nessa ilha e são albinas, eles são chamados popularmente de filhos da lua. Isso porque, como eles não têm a proteção da melanina para se expor ao sol, eles tendem a fazer as suas funções durante a noite. Então, trabalhadores, tanto de campo, pescadores, que precisam trabalhar durante a exposição ao ambiente, eles trabalham à noite para não ter problemas de exposição solar. É uma comunidade bastante pobre e que não tem acesso a comprar protetor solar, nem nada disso, e que também não tem nenhum sistema de saúde que ofereça lá para eles, então eles acabam trabalhando à noite. Eu vou deixar aqui um link, aqui em cima do vídeo, de uma reportagem, existem várias reportagens sobre esses filhos da lua, existe também bastante lenda sobre essas pessoas. Vou deixar o link de uma reportagem aqui que fala então um pouquinho sobre como é viver lá, para quem tiver interesse de saber mais, é bem interessante, tá? Então eu falei ali, né, que os indivíduos que são albinos, eles têm um genótipo que condiciona esse problema para eles. Então o que é um genótipo? A gente já vem aqui para a primeira palavra dessa aula e que é importante a gente entender bem para dar continuidade nos estudos de genética. Então o genótipo é a constituição genética de um organismo. Então é tudo que ele tem ali nos genes que faz com que ele tenha características que a gente possa ver ou não ver. Além disso, tem mais uma definição. Genótipo é o par de alelos de um indivíduo diploide, ou seja, os dois alelos de um único locus gênico. A gente já vai entender mais isso. Então, só para relembrar, quando a gente fala de genótipo, obviamente a gente está falando do que está lá no nosso DNA. Então lá tem uma célula eucarionte, essa célula eucarionte está com o seu DNA dentro de um núcleo. Esse DNA está todo enovelado e ele forma os cromossomos, por exemplo, na espécie humana. Nós temos 46 cromossomos, são 23 pares. Então aqui tem uma foto do DNA, esse DNA está todo enovelado, todo enroladinho, justamente formando o cromossomo. Temos o cromossomo do tipo 1, cromossomo do tipo 2, cromossomo do tipo 3 e assim por diante até o tipo 23. Lembrando que eles são duplicados, né? Eles estão ali duplamente naquele local. Então, vou ter 2 cromossomos do tipo 1, 2 cromossomos do tipo 2. Um que veio da minha mãe, um que veio do meu pai. Aí a gente tem que lembrar que lá no DNA, como que esse DNA é formado? Ele é formado por nucleotídeos. E esses nucleotídeos lá têm as bases nitrogenadas que a gente caracterizava, que a gente viu numa aula lá no primeiro ano, que é formado pelos nucleotídeos A, T, C, G. Então, esses nucleotídeos, eles vão dar toda a formação do nosso DNA e aí modificações nessas letras é que podem diferenciar ou não as pessoas. Um conjunto dessas letras é o que forma um gene. Então, os genes, que são as informações que vão dar origem às características, estão lá no nosso DNA. Cada um de nós tem essas informações diferentes e por isso que nós somos diferentes.
Aí eu falei em alelo, né? Lá no conceito que estava aqui embaixo, o par de alelos de um indivíduo, diploide. Diploide, então, é um indivíduo que possui dois conjuntos cromossômicos, um que veio da minha mãe e um que veio do meu pai. Então, alelo é justamente qual é a variante desse genótipo. Genótipo é uma parte que está lá no meu cromossomo e o alelo vai ser as variantes dessa parte. Então, eu posso ter um alelo, você pode ter outro alelo, inclusive eu posso ter dois alelos diferentes. Como que isso funciona? Vamos lá. Então, aqui eu tenho um exemplo que é um genótipo para a cor de semente, tá? Uma semente qualquer, de um fruto aí. Existe um alelo que condiciona a cor amarela e um alelo que condiciona a cor verde. Então, em um dos meus cromossomos, vamos chutar que essa informação aqui está lá no cromossomo 1 da planta, da macieira, vamos dizer assim, tá? Então, a macieira tem um cromossomo, eu não sei quantos cromossomos agora de cabeça tem a macieira, mas lá no cromossomo 1 dela vai estar esse genótipo, que vai condicionar a cor da semente dessa macieira. Um alelo, então, em um dos cromossomos vai estar o alelo para a semente amarela e em outro cromossomo vai estar a semente para o alelo para a semente verde. Professora, poderia ser as duas amarelas? Poderia ser. Poderia ser as duas verdes? Poderia ser também, tá? E a gente vai ver daqui a pouquinho como isso funciona. Mas a gente tem que lembrar que sempre um cromossomo vem da minha mãe e um cromossomo vem do meu pai. Como que isso acontece? Como que vem um cromossomo de cada? Bom, justamente da união do espermatozoide do meu pai com o óvulo da minha mãe. Em um óvulo eu tenho 23 cromossomos, um de cada tipo. E no meu espermatozoide eu vou ter um cromossomo de cada tipo, 23 cromossomos. A união deles restabelece a quantidade de 46 cromossomos, 2 de cada tipo, 23 pares. Então aqui a gente tem que sempre pensar que vão ter 2 cromossomos para formar o meu genótipo, tá bom? Então aqui o genótipo, tá? Tem um exemplo aqui de outro cromossomo, que pode ser o cromossomo 6 humano, tá? Esse cromossomo 6 humano, tô chutando, tá? Não sei qual que é, mas ele tem lá um pedacinho daquele cromossomo, um pedacinho daquele DNA que vai definir o tipo de cabelo. Então eu tenho um gene que define o tipo de cabelo, se vai ser crespo, se vai ser liso. Eu tenho um gene lá que vai definir o tipo de sangue, se eu tenho sangue A, o sangue O, o sangue B ou o sangue AB. Eu tenho um gene lá que faz o formato da orelha. Então, por exemplo, se o lobo da orelha ele tá grudado ou ele tá solto, isso é dado por um gene. Eu tenho um outro gene lá que vai dar o formato do meu nariz, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele tem uma volta ou se ele não tem. Isso, pessoal, é o que a gente chama então de genótipos. Cada um desses aqui vai ser um genótipo, tá? Lembrando que isso aqui não é uma coisa que a gente criou aqui, tá? Isso não existe, assim, não é nesse cromossomo 6, é fictício isso aqui, não é um assim atrás do outro, tá? Aí vem um outro conceito. Se lá no meu cromossomo eu tenho um gene, uma sequência de DNA que vai ser responsável, por exemplo, pela cor de uma flor, a gente pega essa informação lá genética do meu DNA e o organismo, a célula, ela vai produzir as proteínas a partir dessa informação. As proteínas é que eu vou conseguir visualizar através da cor. Então, para essa planta aqui, para essa flor ser roxa, eu vou precisar da proteína que produz essa coloração roxa. E essa informação vai estar lá na minha sequência de DNA. Eu digo que a cor dessa flor é o fenótipo que eu consigo observar. Então, o que é fenótipo? Fenótipo, ou também vocês vão encontrar a palavra traço, são as características que a gente consegue observar no organismo. Elas podem ser tantos de aparência, é o que a gente vê, por exemplo, no nosso corpo por fora, olhos castanhos, cabelos loiros, altura, enfim, como fisiológicas e também comportamentais. Diversos comportamentos se explicam pelo conjunto ou por um único genótipo. E
questões fisiológicas também, se eu consigo metabolizar certos materiais dentro do meu corpo ou não, são dadas através desse fenótipo. Eles são o fenótipo da pessoa, do organismo. Essas características apresentadas por um indivíduo que são determinadas pelo genótipo e moduladas por fatores do ambiente, pelo meio. Então, o fenótipo tem uma questão interessante, que ele não depende só do genótipo, ele não é exclusivamente dependente do genótipo. O genótipo, em conjunto com o meio ambiente, é que vai definir o fenótipo. Professora, isso é sempre assim? Não, tá? Alguns casos, a porcentagem da importância da questão genética, do genótipo, vai ser muito maior do que o ambiental. Em outros casos, o ambiente vai ser muito mais importante. Então, ali a gente estava falando de cor de olho. Bom, a cor de olho, por que os meus olhos são castanhos? Porque eu recebi dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, genes específicos para a produção da melanina. Então, por isso que eu tenho olhos castanhos. Genes para melanina e outros pigmentos que fazem com que o meu olho seja castanho. Se eu moro no Brasil, se eu morasse na Alemanha, será que seria diferente? Bom, não é o ambiente, não é o país, eu trocar de país que eu vá mudar da cor do olho, tá? Eu vou continuar com a mesma cor de olho se eu tiver os mesmos pais. Mas o que pode ser definido, por exemplo, pelo ambiente? As tartarugas, um exemplo, elas colocam os ovos delas lá na areia e a determinação sexual dos filhotes é por conta da temperatura desse ninho. Então, os ovos que ficam mais embaixo e recebem menos incidência do calor do sol, eles vão produzir machos. E os ovos que estão mais na superfície, mais próximos do sol, vão produzir fêmeas, porque ali próximo da superfície está mais quente. Então, a temperatura do ninho vai interferir se aqueles filhotes serão macho ou se serão fêmea. Então, o fenótipo é sempre um conjunto da genética com o ambiente, tá? Mas daí, qual é a porcentagem da genética e qual é a porcentagem do ambiente que vai agir para dar aquele fenótipo é diferente em diversas situações, tá? Aqui só para a gente lembrar da epistemologia das palavras, que é sempre importante, a gente consegue tirar bastante informação disso. A palavra fenótipo vem do grego feno, que significa evidente ou brilhante. E tipo significa característica, então é a característica que a gente consegue visualizar. Não quer dizer que seja visível ao olho nu, tá? Nem sempre é assim. Ao nosso olho humano, por exemplo, pode ser características que a gente não consegue observar a olho nu, que sejam microscópicas, por exemplo. Já a palavra genótipo se originou do grego genus e tem um sentido próximo de originar. Então, é o que origina a característica. Então, fenótipo é a característica que a gente consegue ver e genótipo é o que consegue gerar, o que originou essa característica. Tá? Esses aí são os significados. Como eu falei para vocês, o fenótipo nem sempre a gente consegue visualizar com o nosso olho. A cor do olho, que é um tipo de fenótipo, a gente consegue ver. Bom, vocês conseguem ver que meu olho é castanho, conseguem ver que o olho dessa pessoa aqui é azul. Mas existem questões que a gente não consegue visualizar e também são fenótipos, como por exemplo o tipo sanguíneo. O tipo sanguíneo é determinado por proteínas que estão lá na superfície das hemácias. Então a gente tem pessoas que são do grupo A, do grupo B, do grupo AB e do grupo O. Então essas proteínas, esses antígenos, eles são diferentes em cada um dos tipos sanguíneos. É uma coisa que a gente não consegue ver macroscopicamente, mas microscopicamente a gente consegue ver. Então aqui tá a fórmula, tá? Genótipo mais o ambiente é o que vai dar a carinha, o que vai dar o fenótipo das características genéticas. Voltando então ao albinismo, para que o indivíduo seja albino, ele precisa ser um indivíduo que seja homozigoto para o gene responsável pela produção daquela enzima, da tiroxidase. Então vamos entender o que é esse termo. Homozigose são indivíduos que possuem alelos iguais para o mesmo gene. Então, se eu falei para vocês que genótipo é o que determina a característica física, o fenótipo, e que alelo é variação desses genótipos, variação significa que a gente tem possibilidades, tá?
Se a pessoa tem um alelo ou outro, ou os dois do mesmo tipo, a gente vai conseguir dizer que ela é homozigoto ou heterozigoto. Então, como assim? Homozigoto, o próprio nome também já diz, homo de iguais. Então, eles vão ter os mesmos alelos para aquele determinado gene. Significa que, por exemplo, pensando no gene do albinismo, que dá a característica do albinismo, ele vai ser homozigoto para todos os genes que ele tem? Não. Para o gene que dá, sei lá, a altura dele, ele não precisa ser homozigoto, ele pode ser um heterozigoto, ele pode ter genes, alelos diferentes ali. Mas para que ele seja albino, ele precisa que no gene que produz essa enzima, a tiroxidase, ele seja homozigoto. E ainda precisa que seja homozigoto recessivo. A gente já vai ver daqui a pouquinho o que é isso. Lembrando que esse termo homozigose e heterozigose a gente aplica para seres que são diploides. A gente está falando de uma célula que possui 2 conjuntos cromossômicos. Porque se eu preciso ter 2 alelos iguais para ter um indivíduo homozigoto, eu preciso ter 2 cromossomos daquele tipo, certo? Os alelos eles vão estar no mesmo tipo de cromossomo, mas a gente tem 2 cromossomos diferentes, né? A gente tem um cromossomo que a gente recebeu da nossa mãe e um cromossomo que a gente recebeu do nosso pai. E aí os alelos precisam estar nesses 2 cromossomos, por exemplo, do tipo 1. Então a gente tem que estar pensando numa célula diploide. Já indivíduos que possuem coloração, ou seja, que não são albinos, eles precisam ser heterozigotos para esse gene que produz essa enzima, a tiroxidase. Então aqui tem uma grande variação, tá? A coloração ela não se dá somente por essa proteína aqui, tá? Somente pelo genótipo dessa proteína. Tem diversas proteínas que produzem a melanina, tem outras proteínas que produzem coisas anteriores à melanina para formar a melanina. Então, tudo isso em conjunto é que vai dar a coloração que a gente consegue observar no fenótipo das pessoas que são diferentes. Mas quem não é albino, quem produz normalmente a melanina, não tem, então, aqueles 2 azinhos, aquela homozigose recessiva naquele gene. Ela pode ser ou heterozigota ou ela pode ser também homozigota dominante, a gente já vai ver na sequência. Heterozigose. O que é heterozigose? São indivíduos que possuem alelos diferentes para o mesmo gene. Então, se a gente está falando do gene que produz essa enzima, a tiroxidase, ele vai estar lá com um alelo que é recessivo e um alelo que é dominante. São 2 alelos diferentes um do outro. Então, vamos explicar aqui como que isso funciona, tá? Em azul, a gente tem um alelo para ausência de tiroxidase. Ou tiroxidase, a enzima. Em laranja, a gente tem um alelo para a produção dessa enzima, tá? Então, esse alelo aqui produz e esse alelo aqui não produz. Consequentemente, a pessoa tem esse alelo aqui, talvez ela não produza a melanina, porque isso aqui precisa para produzir a melanina. Então, vamos ver. A gente tem aqui 3 situações, tá? São 3 pessoas diferentes. A gente tem que lembrar que a gente está falando de um cromossomo que um deles foi doado pelo meu pai e um deles foi doado pela minha mãe, lá durante a fecundação. E aí aqui esse indivíduo, a gente diz que ele é um homozigoto recessivo. Isso porque ele tem 2 cópias da ausência dessa proteína. Ele não consegue produzir a proteína. Esse indivíduo aqui vai ser um indivíduo que a gente chama de albino. Ele não tem o alelo que produz essa enzima. Já esse outro indivíduo aqui, ele recebeu do pai e da mãe. Do pai ele recebeu o alelo que produz a proteína e da mãe dele ele recebeu o alelo que não produz a proteína. A gente chama ele de heterozigoto. Também chamamos ele de híbrido. Vamos encontrar por aí nos livros e em questões. Já esse outro indivíduo aqui, ele vai ser homozigoto dominante, que a gente chama. Ele vai receber do pai o alelo que produz a proteína e da mãe também o alelo que produz a proteína. Os homozigotos também são chamados de puros, muitas vezes. Vocês vão encontrar essa terminologia, tá?
Esse aqui e esse aqui são indivíduos que não são albinos, tá? Isso porque há a presença de um alelo que produz essa proteína. Então, por isso que a gente diz que esse alelo aqui é o dominante, o laranja é o dominante. Aqui a gente está representando com cores, né? Azul e laranja, mas comumente, e daqui para frente, a gente vai representar sempre com letras. E no geral, a letra minúscula representa o alelo recessivo e a letra maiúscula representa o alelo dominante. Então aqui, como esse aqui é o homozigoto recessivo, a gente vai representar com um azinho, azinho. Aqui o heterozigoto vai ser azão, azinho. E o homozigoto dominante vai ser azão, azão. Agora, a partir de agora, a representação sempre vai ser com letras. Professora, pode ser a letra P? Pode ser a letra P. Aqui seria Pzinho, Pzinho, Pzão, Pzinho e aqui Pzão, Pzão. Geralmente é assim que a gente fala, tá? Professora, sempre vai ter um gene só por cromossomo que vai definir alguma coisa e o outro não? Como é que funciona isso? Eu posso ter um genótipo heterozigoto e um genótipo homozigoto no mesmo cromossomo? Sim, tá? Vamos pegar um exemplo fictício. Esse aqui é o cromossomo 7 humano. Tem o cromossomo 7 que eu recebi da minha mãe e tem o cromossomo 7 que eu recebi do meu pai, tá? Como que isso funciona? Esse cromossomo 7 tem um genótipo que é responsável pelo acúmulo de gordura no meu corpo, tá? Ele aqui é um genótipo que está em homozigose dominante, ele é homozigoto dominante, azão, azão, representado aqui pela letra maiúscula A. Esse outro gene aqui vai ser responsável pelo tamanho do meu olho, tá? Se eu tenho olho, o formato do meu olho, se eu tenho um olho puxado, se eu tenho um olho arredondado. Bom, esse indivíduo aqui, ele é heterozigoto para esse genótipo, para essa informação. Ele vai ter um Vzão e um Vzinho. E aqui por baixo tem um outro exemplo de tipo de cabelo, se é encaracolado, se é liso. Vai estar as duas informações aqui também nesse gene. Ele tem dois alelos recessivos, Fzinho e Fzinho. Então, lá nas informações do cromossomo, eu vou ter um gene atrás do outro, tá? Posso ter um gene que seja um genótipo homozigoto dominante, do lado eu posso ter um gene que condiciona outra coisa, que vai ser heterozigoto. Isso aí é independente, tá? Então, no mesmo cromossomo, a gente pode ter diversas informações. Só que pra gente finalizar, esse indivíduo aqui é o indivíduo homozigoto e esses dois indivíduos aqui, eles são indivíduos que são homozigotos e heterozigotos, mas que não produzem o albinismo. Eles são indivíduos normais, que a gente considera sem o albinismo. Aqui a gente tem um albino que é um homozigoto recessivo. Mas a gente está falando de alelo recessivo. O que é esse alelo recessivo? Bom, como vocês podem observar aqui, existem dois tipos que são homozigotos e existe um tipo que é heterozigoto, que vai ter um de cada tipo. E é para esse indivíduo aqui que a gente tem que olhar para definir qual é o alelo que é dominante e qual alelo que é o recessivo. Bom, se esse indivíduo aqui ele tem uma cópia do alelo que produz a proteína e uma cópia do alelo que não produz a proteína e ele consegue produzir a proteína, significa que esse aqui que produz a proteína ele é dominante sobre aquele que não produz a proteína. Por isso que a gente diz que o alelo azão nesse caso é o dominante, o homozigoto dominante, porque ele domina. A presença dele em cópia única já é o suficiente para o indivíduo produzir essa proteína, tá? Se fosse ao contrário, se ele fosse albino, por exemplo, a gente diria que o alelo dominante é o alelo azinho, só que daí a gente representa diferente, tá? Então existem casos que o albinismo é uma condição bastante rara, né? O alelo dominante é o alelo que não produz o albinismo, mas existe casos que é o contrário, a gente já vai ver daqui a pouquinho um exemplo. Então, o alelo recessivo é o alelo que só se manifesta quando ele estiver em dose dupla ou em homozigose,
como é esse caso aqui, ó. A pessoa só vai ser albina se ela apresentar 2 alelos recessivos lá no seu genótipo, Azinho, Azinho, tá? Já o alelo dominante é o contrário, justamente, né? Ele se expressa tanto quando ele está em dose dupla ou quando ele está em homozigose. Quando ele estiver em dose simples, ou seja, heterozigotos. Professora, você é o quê? Você é um homozigoto dominante ou você é um heterozigoto? Bom, eu não sei, tá? Mas muito provavelmente eu seja um homozigoto aqui, né? Um homozigoto dominante, porque na minha família não tem nenhum caso de albinismo, nem próximo, assim. Então a gente imagina que não posso confirmar, mas a gente imagina que seja homozigoto dominante. Porém, eu também posso ser um heterozigoto, tá? Eu posso ter esse alelo. E se eu casar com uma pessoa, se eu tiver filhos com uma pessoa que seja também heterozigoto, ou seja, que carrega um alelo azinho e eu carrego um alelo azinho, pode ser que lá durante a fecundação, um gameta que seja azinho, meu óvulo azinho, encontre um espermatozoide azinho e dê origem a uma pessoa que seja albina. Mas como eu já falei, como é muito raro albinos, na população mundial de forma geral, é muito provável que eu e minha família sejamos homozigotos dominantes, tá? Aqui um outro exemplo, para a gente falar sobre dominância e recessividade. Aqui tem um fenótipo que é a capacidade de dobrar a língua em formato de U. Assim, tem gente que consegue e tem gente que não consegue, que deixa a língua completamente reta. Essa característica fenotípica é dada por um genótipo que está lá nos nossos cromossomos e esse genótipo também tem a característica de dominância. Como assim? Então, pessoas que possuem um genótipo que seja azão-azão, ou seja, homozigoto dominante, e azão-azinho, heterozigoto, vão conseguir dobrar a língua. Enquanto que quem não consegue dobrar a língua precisa ser homozigoto recessivo, não possuir nenhum dos alelos que condiciona essa característica. Outra característica, que na realidade é uma doença, chama fenilcetonúria. Essa doença, a pessoa ela não vai conseguir metabolizar um dos aminoácidos, que é a fenilalanina. Esse aminoácido é bastante comum, principalmente em adoçantes, em açúcares, em diversos alimentos industrializados, enfim, uma série de alimentos. A gente precisa metabolizar isso aqui para transformar esse aminoácido em tirosina. Quando a pessoa ela não consegue metabolizar isso, ela acumula esse aminoácido no seu corpo e o acúmulo desse aminoácido pode trazer problemas graves, principalmente para o sistema nervoso central. Então, existem pessoas que ficam bem debilitadas e, inclusive, pode levar à morte. O que acontece nessa pessoa? Ela tem lá um genótipo que condiciona ou não a produção de uma enzima, que é essa aqui, a fenilalanina hidroxilase. Essa enzima aqui é que faz justamente a conversão da fenilalanina, que é um aminoácido, para essa proteína aqui, para a tirosina. Então, essa conversão é feita por essa enzima e pessoas que têm uma mutação nesse gene, que condiciona que faz essa produção dessa proteína, tem essa doença, tá? Ela não consegue ter essa enzima aqui, não consegue fazer essa conversão. Essa característica ela é dada também por um genótipo que é recessivo. Então, para a pessoa desenvolver a doença, ela precisa ter os 2 alelos recessivos, azinho e azinho. Quando a pessoa é heterozigota, ela não vai apresentar a doença, tá? Essa doença, ela é uma das doenças que é detectada no teste do pezinho. Quando se detecta que a pessoa ela não tem a capacidade, já no nascimento, ela não tem a capacidade de metabolizar a fenilalanina, tem que fazer aí um trabalho de dieta. Então, essa pessoa ela vai ter diversas restrições alimentares para o resto da vida. Um outro exemplo, a condroplastia, que é o nanismo. Eu trouxe aqui um exemplo do Tyrion, do Game of Thrones. Também é uma condição genética, só que aqui é o contrário, tá? A gente tem a presença de um alelo dominante, o alelo azão, no caso, ele vai dar a condroplasia. Então, para a pessoa não ser uma anã, ela precisa ter os 2 alelos recessivos, para vocês verem como não é sempre
o alelo dominante é sempre o mais comum, né? Então aqui o Tyrion, para ele ser anão, ele precisava ter um alelo azão, um alelo dominante e um alelo azinho. Se ele tivesse os dois alelos azão, os dois alelos dominantes, provavelmente ele não teria nascido. Geralmente esse geneótipo ele é letal. E aqui a gente tem então, vamos lá pensar na árvore genealógica do Tyrion, né? O pai dele não era anão, portanto a gente sabe que ele possui um genótipo homozigoto recessivo. A mãe do Tyrion, que é a Joanna, também não mostrou ela na série, né? Mas também não se tinha nenhum relato de que era uma anã. Os irmãos do Tyrion, os gêmeos, né? A Cersei e o Jaime, também não possuíam a acondroplasia, então também a gente sabe que o genótipo deles era azinho. E aí o que aconteceu no Tyrion? Bom, da onde que veio esse azão aqui? Provavelmente de uma mutação, tá? Também lá ou no espermatozoide ou no ovócito da Joanna, aconteceu uma mutação naquele gene e aí aconteceu dele ser anão, tá? Mas geralmente existe anões que casam entre si e tudo, e pode inclusive gerar um descendente que não seja anão. Aqui, como que eu queria dar mais um exemplo para vocês também, com relação à divisão celular que a gente trabalhou na aula passada. Aqui, por exemplo, a gente tem um indivíduo, vamos pegar de novo o exemplo do albinismo. E esse indivíduo aqui, para o gene que faz aquela enzima, tiroxidase, ele é heterozigoto, ele é azão-azinho. Ou seja, ele não vai ser um indivíduo albino, ele é um indivíduo normal. Então aqui a gente tem a representação deles lá nos cromossomos. A gente tem esse cromossomo aqui, que pode ser, sei lá, o cromossomo 3 desse indivíduo. E em uma das cópias que ele recebeu, provavelmente aqui, possivelmente da mãe, ele vai ser azão, ou seja, o alelo que produz a tiroxina. E aqui ele tem o alelo que não produz aquela enzima. Então ele vai ser um indivíduo heterozigoto para esse gene, para esse genótipo, e ele vai conseguir produzir a proteína e, consequentemente, vai produzir a melanina. Ele não vai ser um indivíduo albino. Quando esse indivíduo aqui quiser produzir os seus gametas, como que isso funciona? Bom, lá nos gametas, nas gônadas, que a gente chama que são as estruturas que produzem os gametas, por exemplo, o testículo, tá? Vamos pensar que ele é um homem. No testículo desse cidadão vão estar sendo produzidos, então, os gametas. Antes de entrar na meiose, que é a divisão que faz com que os gametas sejam gerados, aquelas células precursoras, elas precisam entrar em intérfase. Isso porque elas precisam duplicar o seu material genético. Então aqui a gente tem um resultado depois da intérfase, o material genético está duplicado. E aqui tem que tomar cuidado, tá? Porque esse indivíduo aqui, ele tinha um cromossomo que veio da mãe e um cromossomo que veio do pai. São cromossomos homólogos. Então, antes de entrar na meiose, eu preciso duplicar. Esse aqui vai ter duas cópias e esse aqui também vai ter duas cópias. Eles vão estar em cópia dupla. Esse cidadão aqui, que é o mesmo, né? Ele vai ter, então, duas cópias daquele cromossomo do tipo 3 que ele herdou da mãe e duas cópias do cromossomo 3 que ele herdou do pai. Eles vão estar unidos aqui pelo centrômero e aí vão entrar depois em meiose. Na primeira meiose, na meiose 1, a gente vai separar os cromossomos homólogos. O que isso significa? Para um gameta, vai esse cromossomo aqui que eu herdei da minha mãe e para o outro gameta vai esse aqui que eu herdei do meu pai. Então, a gente vai ter dois gametas de uma única célula, a gente vai ter duas células e cada uma delas vai estar com um dos cromossomos homólogos, eles foram separados. Antes da separação, lembre-se que eles ficam lá na placa equatorial fazendo o que a gente chama de permuta, eles podem trocar partes entre eles, aqui a gente pode trocar partes entre esses cromossomos e por isso que gera tanta variabilidade aí que a gente consegue ver. Mas enfim, tirando isso, na meiose 1 a gente separou os cromossomos homólogos, foi um para cada célula. Quando essas células vão entrar em meiose 2, elas vão separar as cromátides irmãs.
Então aqui a gente tem mais uma separação, tá? Lembre-se que isso aqui agora é uma célula e essa aqui também é uma célula. Agora em meiose 2 eu vou separar as cromátides irmãs. E no final eu vou ter 4 gametas, cada um deles com uma cópia simples daquele DNA lá da célula originária. Então eu vou ter um gameta com uma cópia do alelo que produz a proteína, a enzima, outro gameta com uma cópia também que produz a proteína, e vou ter 2 gametas com alelos que não produzem a proteína. Quais as chances de, durante uma fecundação, eu utilizar o gameta que tem o alelo para produção ou não tenha o alelo para produção? Bom, 50-50, né? 50-50. Aqui eu tenho 2 gametas que vão ter e 2 gametas que não vão ter. Então, essa produção aí dos gametas e qual gameta que vai ser fecundado é uma busca ali do espermatozoide que conseguir fecundar esse óvulo, tá? Então, aí vai ter essas possibilidades. Aí, aqui só pra gente lembrar, tá? Então, esse indivíduo aqui, ele vai ser azão, vai ter as 2 cópias do azão e aqui as 2 cópias do azinho, eles estão duplicados. Agora vamos ver como que esse assunto pode ser cobrado numa questão de vestibular. Aqui do vestibular da UDESC, eles perguntam: relacione os conceitos dos verbetes utilizados na genética da primeira coluna com o significado da segunda. Então vamos ver. Expressa a si mesmo, deem uma pausa aí e vejam, façam essa questão sem antes eu resolver para ver se vocês acertam, tá? Dá uma pausa no vídeo e resolve primeiro. Depois volta e vamos ver. Expressa a si mesmo em heterozigose. Bom, o que se expressa mesmo em heterozigose? É o alelo dominante. Então vamos ver se tem alelo dominante aqui. Tem. Número 3. Pareiam-se durante a meiose. Quem que pareia durante a meiose? Que eu acabei de falar, da meiose 1. Os cromossomos homólogos. Então aqui, número 5. Conjunto de características morfológicas ou funcionais do indivíduo. Fenótipo, a gente já viu. Número 2. Local ocupado pelos genes nos cromossomos. Locus gênico. Eu falei isso também lá na aula de divisão celular, na primeira aula. Constituição genética dos indivíduos. Bom, genótipo, a gente viu isso também, né? Que o genótipo determina as características genéticas do indivíduo. Número 1. E expressa-se apenas em homozigose. Alelo recessivo. Vamos ver se tá certo? Tá certinho? E aqui era para marcar a alternativa que tinha a sequência correta de números, tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Até a próxima aula.